boa tarde. A partir de hoje, o Jornal da Justiça, primeira edição, apresenta as principais decisões do Supremo Tribunal Federal no plenário virtual durante todo o ano. O plenário virtual permite o julgamento colegiado de processos e incidentes por meio eletrônico. É lá que ocorrem mais de 99% das decisões do Supremo Tribunal Federal. Porte de armas para policiais legislativos, destruição de bens apreendidos em operações contra o desmatamento ilegal, cobranças de impostos sobre os serviços prestados por cemitérios. Esses foram apenas alguns dos temas analisados pelos ministros do STF. Eu sou Rafaela Vivas e a retrospectiva 2023 já está no ar. Um dos primeiros processos julgados pelo plenário virtual em 2023 tratou de uma lei de Roraima. Por unanimidade, o plenário do STF derrubou a lei que proibia a destruição de bens apreendidos em operações de proteção ao meio ambiente. O julgamento foi em fevereiro e a repórter Evne Araújo acompanhou. A decisão confirmou o liminar concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, relator das ações da Procuradoria-Geral da República e do partido Rede Sustentabilidade contra a medida. No voto, o ministro destacou que a legislação estadual desrespeita a competência privativa da União para legislar sobre direito penal e processual penal e para editar normas gerais de proteção ao meio ambiente. Na prática, a lei de Roraima proibia órgãos ambientais de fiscalização e a Polícia Militar de destruir itens apreendidos em operações no estado. Para o ministro Barroso, a norma limitava a eficácia da Lei de Crimes Ambientais, que autoriza a apreensão e a destruição de produtos e instrumentos usados no cometimento desse tipo de infração. Ainda na avaliação do relator, a Lei de Roraima pode dar margem à prática de outras ilegalidades ao impedir o pleno poder da Polícia Ambiental. Para o ministro, manter a validade da lei coloca em risco a efetividade da fiscalização, com potenciais danos irreparáveis ao meio ambiente e às populações indígenas do estado. Também em fevereiro, o STF invalidou normas que permitiam o porte de armas de fogo por agentes da Polícia da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Vamos acompanhar os detalhes dessa decisão com a repórter Viviane Novaes. As normas de 2006 e 2010 autorizavam o porte de arma pela Polícia Legislativa, tanto dentro da Câmara quanto em todo o Distrito Federal. O Procurador-Geral da República entrou com uma ação no Supremo contra essas regras. Augusto Aras alegou que, segundo a Constituição, a União tem competência privativa para autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Também lembrou que o Estatuto do Desarmamento autoriza o porte de arma apenas a policiais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, julgou o pedido da PGR procedente e invalidou as normas do Distrito Federal. No voto, o relator também ressaltou que não há espaço legislativo para que o Distrito Federal atue em assunto de competência complementar ou suplementar, agindo de forma inconstitucional. O ministro ainda destacou que, em outras ações, o STF julgou que só a União pode autorizar o porte de arma de fogo. Todos os ministros acompanharam o relator. No mês de março, os ministros decidiram que policiais rodoviários federais podem receber hora extra. A repórter Evne Araújo conta pra gente como foi o julgamento. A discussão chegou ao Supremo Tribunal Federal por meio de uma ação proposta pelo Partido Solidariedade. A legenda questiona trechos de uma lei de 2006 que impedem o pagamento de adicional noturno, horas extras e outras gratificações a integrantes da carreira de policial rodoviário federal. O Solidariedade sustentava que a adoção do regime de subsídio aos policiais rodoviários federais determinou o pagamento de parcela única do vencimento básico
básico, gratificação de atividade por operações especiais e de atividade de risco. O partido argumentava ainda que a proibição de adicional noturno e de horas extras desrespeitava os direitos trabalhistas assegurados pela Constituição aos servidores públicos, violando o princípio da isonomia. O relator do processo, o ministro Luís Roberto Barroso, aceitou em parte o pedido feito na ação. Ele determinou que as horas extras realizadas pelos policiais rodoviários federais sejam pagas mesmo que ultrapassem a quantidade do subsídio recebido. Mas Barroso entendeu que a categoria não pode receber adicional noturno para o exercício de funções inerentes ao cargo. Todos os ministros do STF acompanharam o voto do relator. Também em sessão virtual, no mês de março, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a audiência de custódia deve ser realizada em todas as modalidades de prisão. Marta Ferreira acompanhou a decisão. A audiência de custódia é aquela apresentação da pessoa que foi presa a um juiz. Também são ouvidos Ministério Público, Defensoria Pública ou advogado do preso. Ela deve ocorrer até 24 horas depois e serve para que seja feita uma análise dos requisitos de validade e legalidade da prisão. A discussão chegou ao Supremo Tribunal Federal por meio de uma reclamação feita pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, alegando que o Tribunal de Justiça do Estado, ao permitir apenas audiência de custódia para prisões em flagrante, estaria descumprindo uma decisão anterior do próprio STF. Em dezembro de 2020, o relator do caso, o ministro Edson Fachin, em decisão liminar, aceitou o pedido da Defensoria Pública e determinou a realização de audiências de custódia para todos os casos de prisão no estado do Rio. A liminar, então, foi levada para referendo dos ministros em sessão no plenário virtual. Fachin reafirmou o entendimento de que as audiências de custódia devem ser realizadas para todos os tipos de prisão, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas. No voto, ele destacou que diversas condições pessoais, como gravidez, doenças graves, idade avançada, imprescindibilidade aos cuidados de terceiros, entre outros, constituem aspectos que devem ser prontamente examinados, na medida em que podem interferir ou não na manutenção da medida prisional. E esses aspectos, aliás, podem influenciar, a depender de cada caso, até mesmo as prisões de natureza penal. Para Fachin, são inadequados os atos normativos de tribunais que restringem a realização de audiência de custódia apenas às hipóteses de prisão em flagrante, principalmente diante da recente regulamentação do tema na legislação processual penal, devendo tal audiência ser garantida em todas as espécies de prisão. Os ministros seguiram o voto do relator. Nunes Marques acompanhou o entendimento de Fachin, mas com ressalvas. E a repórter Marta Ferreira também acompanhou o julgamento que decidiu que uma lei do Distrito Federal que permitia o parcelamento de multas de trânsito no cartão de crédito é inconstitucional. A lei de 2015 previa a possibilidade de parcelar em até 12 vezes as multas de trânsito. Também permitia que os débitos registrados no Detran DF poderiam ser pagos com cartão de crédito. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, autor da ação, alegava que a norma viola a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. A ação foi levada para análise no plenário virtual. O relator é o ministro Ricardo Lewandowski, que aceitou o pedido do Procurador-Geral da República. No voto, ele reconheceu que a lei teve a boa intenção de facilitar a quitação de débitos aos motoristas penalizados, especialmente os que utilizam os veículos para trabalho, mas afirmou que a norma é inconstitucional por invadir a competência da União para legislar sobre a matéria. Ricardo Lewandowski também lembrou que a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que são inconstitucionais normas estaduais que facultam o pagamento parcelado de multas decorrentes de infrações de trânsito. Ainda registrou que atualmente já tramita na Câmara um projeto de lei para alterar o Código de Trânsito brasileiro e estabelecer o parcelamento de multas de trânsito. O voto do relator foi seguido pelos demais ministros.
No próximo bloco, a gente vai mostrar como foi o julgamento que invalidou o pagamento de pensão à viúva de ex-deputado estadual no Pará. Voltamos em instantes. Estamos de volta com a retrospectiva das decisões do plenário virtual do Supremo Tribunal Federal em 2023. Em decisão unânime, os ministros confirmaram uma liminar contra uma lei do Pará que garantia pensão à viúva de um ex-deputado estadual. A repórter Marta Ferreira traz para a gente agora os detalhes. A lei é do Pará e concedia pensão mensal à viúva de um ex-deputado estadual que morreu em 1962. O governador paraense então recorreu ao Supremo para suspender o benefício, alegando violação aos princípios constitucionais da moralidade, impessoalidade, igualdade, entre outros. No ano passado, o Supremo já havia julgado uma outra ação sobre o mesmo tema e decidiu que normas do Pará que conferiam pensões especiais a familiares de ex-ocupantes de cargos políticos eram inconstitucionais. Agora, em janeiro, o relator deste caso, o ministro Alexandre de Moraes, em decisão liminar, atendeu ao pedido do governador para suspender os efeitos da lei questionada. Agora o processo foi levado para análise do plenário. Em sessão virtual, o ministro Alexandre de Moraes confirmou o entendimento, afirmando que o Supremo, em diversas ocasiões, havia invalidado normas estaduais e municipais semelhantes. Os demais ministros acompanharam o voto do relator e assim decidiram suspender o pagamento dos benefícios. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal também considerou constitucional uma lei do Rio Grande do Sul que permite o remanejamento de recursos de um fundo previdenciário para outro. A repórter Viviane Novaes conta que a norma foi validada pelo STF em março. Acompanhe. O Partido dos Trabalhadores entrou com uma ação no STF contra uma lei complementar de 2020. Ela permite que o Estado do Rio Grande do Sul repasse dinheiro do Fundoprev, Fundo Previdenciário, para o pagamento de aposentadorias e pensões de servidores de outro fundo, o Fundo Financeiro de Repartição Simples. O PT alegou que o Fundoprev funciona sob o regime financeiro de capitalização e que, por isto, o uso de recursos para pagar benefícios que não estão inseridos no fundo seria um desinvestimento. Segundo a relatora do caso, ministra Carmen Lúcia, a Constituição autoriza os estados e o Distrito Federal a disciplinar os próprios regimes de previdência social. Como os dois fundos do Rio Grande do Sul fazem parte do regime estadual, a ministra entendeu que a lei não viola a regra constitucional que só proíbe o uso de recursos para o pagamento de despesas que não sejam aposentadorias e pensões. Todos os ministros acompanharam o voto da relatora e confirmaram a validade da lei gaúcha. O Supremo Tribunal Federal também considerou constitucional a norma que determina a cobrança do Imposto sobre Serviços, o ISS, em cemitérios. A repórter Viviane Novaes acompanhou esse julgamento. A cobrança do Imposto sobre Cemitérios faz parte da lista prevista numa lei complementar de 2006. A Associação de Cemitérios e Crematórios do Brasil entrou com uma ação no Supremo contra essa regra. Alegou que a atividade não poderia estar sujeita ao ISS porque não envolveria obrigação de fazer, que é requisito fundamental para se configurar serviço. A associação afirma que os cemitérios apenas cedem o espaço. No voto, o ministro Gilmar Mendes escreveu: entendo que a cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento configura operação mista, uma vez que engloba a prestação de serviço consistente na guarda e conservação dos restos mortais inumados. Dessa forma, consoante a jurisprudência deste tribunal, resta constitucional a cobrança do ISS. O ministro também afirmou que a Constituição atribuiu aos municípios a competência para a tributação de serviços e deu ao legislador complementar a tarefa de definir esses serviços, exceto os que se sujeitam ao ICMS. Todos os ministros da Corte acompanharam o voto do relator.
Em março, outra decisão manteve a suspensão de uma lei de Minas Gerais que dava isenção da tarifa de energia elétrica a atingidos por enchentes no estado. Os detalhes com a repórter Marta Ferreira. A lei estadual é de 2021 e estabelecia que o governador daria isenção total da tarifa de energia elétrica aos consumidores residenciais, industriais e comerciais atingidos por enchentes no estado. A medida se aplicava nos 3 meses subsequentes ao período em que forem constatadas pelo poder público enchentes de grande proporção nos municípios de Minas Gerais. A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica entrou com ação no Supremo Tribunal Federal questionando dispositivos dessa lei. O argumento é de que haveria violação da competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica. O relator é o ministro Alexandre de Moraes. Em decisão liminar no início de fevereiro, ele já havia suspendido os efeitos da norma por entender que não cabe aos estados legislar e explorar os serviços e instalações de energia elétrica, já que isso é uma prerrogativa exclusiva da União. Agora, a liminar foi levada para análise do plenário virtual. Alexandre de Moraes manteve o entendimento. No voto, ele ressaltou que a isenção representa um risco de desequilíbrio econômico-financeiro ao contrato de concessão, ainda mais nesse período do ano, quando o estado enfrenta chuvas fortes. O plenário, por maioria, referendou a liminar, vencido o ministro Edson Fachin. Para Fachin, a norma estadual, ao estabelecer isenção das tarifas de energia elétrica por um período delimitado, constitui expressão típica do exercício da competência comum de combate às causas da pobreza, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Também em março, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional o dispositivo de uma lei que previa multa para contribuinte em débito com a Receita. Saiba mais com Anderson Arcoverde. Os ministros do STF analisaram no plenário virtual um recurso extraordinário e uma ação direta de inconstitucionalidade que questionava a aplicação do trecho de uma lei de 1996. O artigo prevê multa isolada de 50% sobre o valor devido pelo contribuinte quando a declaração de compensação de débito não for homologada. Prevaleceu o voto do relator, ministro Edson Fachin. Ele ressaltou que a declaração de compensação é um direito do contribuinte e que o fato de ela não ser homologada não significa que houve um ato ilegal. Para o ministro, a aplicação automática da multa, sem comprovação de que houve a intenção do contribuinte de apresentar uma declaração falsa, equivale a atribuir ilegalidade ao próprio exercício do direito de petição, que é garantido pela Constituição. O julgamento teve repercussão geral reconhecida. Com isso, o entendimento do STF deve ser observado pelos demais tribunais em casos semelhantes. No próximo bloco, vamos falar sobre a decisão que proibiu que as defensorias públicas possam requisitar a instauração de inquéritos policiais. A gente volta já. Estamos de volta com a retrospectiva 2023 das decisões do plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Os ministros decidiram no começo do ano que a lotação de defensores públicos por decisão judicial viola a autonomia das defensorias. O colegiado entendeu que a definição da localidade de trabalho deve respeitar a regra constitucional de atendimento prioritário às regiões mais populosas e com mais exclusão social. A repórter Evne Araújo acompanhou a decisão. O caso estava sendo analisado em recurso apresentado ao Supremo Tribunal Federal. O tema tem repercussão geral reconhecida e vai servir de parâmetro para resolver pelo menos 133 casos semelhantes em tramitação no Poder Judiciário. O julgamento ocorreu no plenário virtual da Corte. O recurso do Ministério Público do Ceará era contra a decisão do Tribunal de Justiça local que havia afastado a obrigação do Estado de conceder imediatamente o
cargo de defensor público em uma comarca sem antes observar a necessidade específica da população. Para o MP, a decisão teria desrespeitado a garantia constitucional de assistência judiciária gratuita aos que comprovarem não ter recursos para pagar. No voto condutor do julgamento, o ministro Ricardo Lewandowski ponderou